foi convidado a participar da execução desse projeto piloto na Bahia, abrangendo os conjuntos habitacionais de Camaçari e de Cajazeiras. Essa primeira etapa, na verdade, ela envolveu os imóveis de Camaçari e já sabemos que teremos Cajazeiras em breve. Na verdade, se trata de uma iniciativa inserida no procedimento de mediação, vinculado ao recurso especial 1.527.537 do Ceará, que está em curso na segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria atualmente da ministra Maria Tereza Assis de Moura. E desde a sua instauração, em maio de 2018, essa mediação já resultou no Brasil todo em mais de 5.000 acordos e que envolvem empreendimentos habitacionais de caráter social. Já foram feitos alguns ciclos de mutirão com muito êxito, Esse procedimento de mediação nacional, ele conta com a atuação do ministro aposentado Aldir Passarinho Júnior e da advogada que hoje também nos brindará com seus ensinamentos, uma advogada extremamente qualificada, a doutora Juliana Lorde de Andrade, que eles atuam como mediadores nacionais e envolve também instituições como a Caixa Econômica Federal, a Sul-América Companhia Nacional de Seguros, o FCVS Garantia e os segurados e mutuários, que são representados por seus advogados, que também se integraram nesse grande projeto que está sendo implantado em nível nacional e cujo piloto foi executado nessa semana aqui na Bahia. O sucesso do mutirão ele foi fruto de muito trabalho. Houve um planejamento detalhado, esforços conjuntos, fizemos diversas reuniões, primeiramente no formato online, depois alguns momentos presenciais, interagimos com instituições e muitas pessoas comprometidas mesmo com a efetivação do projeto. Foram feitas reuniões estratégicas para alinhar as expectativas, definir o fluxo de trabalho, o melhor local para ser realizado o mutirão, todos os ajustes operacionais. Então, eu faço questão de inicialmente agradecer a parceria do Sistema de Conciliação da Primeira Região, na pessoa do seu coordenador, o desembargador federal Carlos Pires Brandão, e do presidente do TRF da Primeira Região, desembargador federal João Batista Moreira, que conjuntamente com o Tribunal de Justiça da Bahia assinaram o Acordo de Cooperação Técnica 3 de 2025, que regulamenta essa cooperação judiciária em processos judiciais que tratam de vícios construtivos em imóveis financiados pelo SFH no estado da Bahia. Essa iniciativa que, neste caso, partiu do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão era o relator de alguns processos que envolviam o sistema financeiro de habitação e vícios construtivos nessas unidades de conjuntos habitacionais de baixa renda. E ele, vendo que havia um volume grande de processos já ascendendo ao STJ, ele entendeu que o ideal seria que houvesse uma oportunidade das partes procurarem fazer algum acordo, procurarem alguma compreensão de seus problemas, para que a partir daí fosse viável o pagamento de uma indenização e que seria voluntariamente aceita pelos mutuários, se entendessem que os valores eram razoáveis. É uma mediação pioneira porque ela envolve muitos atores, muitos operadores e de uma gama extraordinária, tanto na área pública como na área privada. Nós temos presentes Caixa Econômica Federal, a AGU durante bastante tempo também acompanhou essa mediação, Confederação das Seguradoras, escritórios de advocacia que representavam numa quantidade muito grande essas ações que chegam em torno de 50 mil em todo o país. E isso, evidentemente, que exigiu uma criação muito grande em torno disso, em torno de protocolos, em torno de estudos e soluções muito criativas, tanto da área jurídica como da área da engenharia, para que se chegasse a um denominador comum. E houve uma adesão de todos e, num dado momento, todos, embora cada um tivesse, evidentemente, o seu interesse específico, mas todos passaram a abraçar a mediação e todos, em conjunto, passaram a resolver os problemas que iam surgindo de uma forma como se a mediação fosse a meta comum,
a meta comum, o objetivo comum a ser atingido. Tem 2 pontos muito interessantes em mutirões como esse. A gente sabe que o Brasil tem uma cultura de trabalhar a conciliação já há muitas décadas, a mediação mais recentemente, né, desde 2010, com a resolução 125 do CNJ, e depois de 2015 isso aumentou ainda mais, porque a gente teve a lei de mediação e o Código de Processo Civil que impulsionaram esse instituto. Mas o que esse mutirão tem de diferente que faz dele tão especial? Ele é uma etapa de um projeto piloto nacional para o tratamento consensual de um conflito muito grande, muito estrutural dentro da nossa sociedade, que abarca várias regiões do país. Então, a ideia é trabalhar em várias regiões diferentes e dali tirar uma lição aprendida, um resultado que vai consolidar uma solução nacional para esse conflito que é tão grande, atinge milhares e milhares de famílias há muito tempo na nossa justiça. A gente vê as pessoas aqui, muitas pessoas são de idade, já estão muito tempo esperando uma resposta do judiciário, portanto, esse mutirão vem muito boa hora e vem também muito interessante no sentido de trazer, né, a base para essa futura solução nacional para acabar com esse problema especificamente. Existe um outro ponto, que aqui entra muito o papel da Justiça Federal, que é a cooperação jurídica, né? Parte desse projeto é um ato concertado, é um ato em que tanto a Justiça Estadual como a Justiça Federal trabalham de forma conjunta para ajudar a resolver. Então isso também é uma técnica nova de gestão, né, judiciária e utilizada com excelência aqui pela Justiça Federal, que conduziu, organizou e protagonizou aqui todo esse trabalho, né, nessa etapa do piloto da mediação nacional. A conciliação certamente é uma das formas mais efetivas de resolução de controvérsias, onde as partes deixam de lado suas posições e buscam, né, seus interesses em comum. Certamente, na maioria dos casos, a gente consegue chegar a um meio termo. A parceria com a Justiça Federal, especificamente no caso do que nos toca da conciliação, ela é sempre muito bem-vinda e muito exitosa no Brasil, de modo geral, e aqui em especial, apesar das dificuldades que compartilhamos de estrutura, há um empenho e uma dedicação comuns, né, que trazem resultados bem interessantes, bem positivos, como o que a gente certamente vai colher. As ações são ações que duram 2 décadas praticamente. Trata-se do maior sonho de uma família, né, que é a sua casa própria. E isso vem por fim a uma agonia, a uma mazela que ela vem enfrentando há anos, né? E hoje ela está tendo a grande alegria de estar resolvendo esse problema. Esse mutirão é o 5º que nós estamos fazendo, né? Com o TRF1 é o 2º, e foi uma surpresa gigantesca aqui na Bahia, em Salvador. A forma como que a juíza, a doutora Ana Carolina, ela conduziu a preparação, né? Toda a montagem aqui da estrutura, ela tinha até uma preocupação porque pelo volume de pessoas, né? Então ela resolveu fazer um estacionamento, mas a gente chega aqui, não é nem um estacionamento, parece que é uma sala de audiências gigantesca, né? Foi muito bem, vamos dizer assim, decorado para isso. A facilidade com que as pessoas que tinham problemas de locomoção, né, foi muito bom, porque as pessoas às vezes chegavam aí de muleta e tal, ela já providenciava uma cadeira de roda, então a pessoa já ia direto com cadeira de roda. A leveza com que os servidores aqui da Justiça Federal tratam as pessoas, né, na sua maioria são pessoas idosas. Enfim, um ambiente muito confortável, todos aqui servidores parece que estão predestinados a fazer conciliação, né? Então está sendo uma felicidade muito grande estar participando desse evento aqui.
impacto dos resultados é muito grande. Primeiro, o aspecto social. São conjuntos habitacionais de baixa renda, de modo que é uma injeção de recursos importante, muito importante, para que essas pessoas que litigam há muitos anos, elas possam receber e finalmente utilizar o dinheiro para os reparos de seus imóveis, para voltarem a ter uma construção rígida e uma habitação condigna, né? O aspecto social, portanto, é muito grande, o aspecto econômico também, porque há simultaneamente uma injeção de recursos expressiva, o que ajuda a fomentar a construção civil numa determinada localidade, a mão de obra, no momento em que sempre nós temos esse problema de necessidade, de oportunidades para as pessoas que trabalham na construção civil. Então, o aspecto econômico é muito importante, e a melhoria da condição de vida de famílias. Nós não estamos falando apenas que um processo é de uma pessoa, mas cada processo significa que há uma família por trás dele, morando, residindo nessas unidades habitacionais. Nesse caso específico, nós estamos fazendo o primeiro empreendimento, o primeiro acordo no estado da Bahia, e a experiência foi a melhor possível. É um engajamento do Tribunal Regional Federal da primeira região. Houve também a colaboração do Tribunal de Justiça do estado da Bahia e de seus respectivos juízes, a Justiça Federal de primeiro grau da Bahia, extremamente operosa, extremamente colaborativa, e não fosse ela, não teria sido possível realizar todos esses acordos que implicaram em deslocamento de pessoas, em necessidade de instalações para atendimento, porque são conciliadores, são advogados de um lado, são seguradores, membros das seguradoras de outro, enfim, são várias mesas de conciliação, de modo que sem essa disponibilidade da Justiça Federal da Bahia, e aqui representada, faço um agradecimento à doutora Ana Carolina, de fato não teria sido isso possível de modo algum. Só temos a agradecer como mediadores, Juliana e eu, por esse empenho que foi dado. Todos atuaram com enorme presteza, gentileza, eficiência para garantir, né, a realização desses trabalhos. Então esse comprometimento ele foi essencial para que tudo corresse da melhor forma. E também não posso deixar de agradecer nominalmente os servidores, Rafael Carvalho Ribeiro, Tiana Cristina Radiche Leite Oliveira Santos, Aline Trevisan Duarte, minha equipe no Sejuc, Ana Carla Aguiar Brito Furrer, uma servidora espetacular que trabalhou voluntariamente, ela é de outra vara, mas veio aqui participar das conciliações, e as prestadoras de serviço também do Sejuc, que foram essenciais para que a gente conseguisse realizar esse trabalho, Tamires Paloma de Oliveira Tujo da Rocha, Brenda Mota Morim e Jéssica Silva Santos, além dos estagiários do Sejuc, cada um com seu papel fundamental na condução desse mutirão, garantindo que o ambiente ele fosse organizado, fosse acolhedor, fosse funcional. E esse mesmo reconhecimento também precisa estender aos conciliadores voluntários, porque aqui na Justiça Federal a gente tem uma diferença em relação à Justiça Estadual, que é o fato dos conciliadores não serem remunerados. Mas ainda assim eles realizaram gratuitamente esse papel, que é crucial, né, na intermediação dos acordos, com técnica, com empatia e dedicação. Então compareceram voluntariamente como conciliadores, e eu agradeço nesse momento Maria de Lourdes Santos Araújo, Rebeca Souza Plácido e Luciana Moreira de Tassi Ruiz. Atuaram com esforço incansável e com essa disposição para contribuir com esse projeto que foi inovador. E agradeço também a todos os advogados envolvidos, a equipe do jurídico da Caixa, a equipe de advogados da Sul América, a equipe dos advogados dos mutuários. Eles foram grandes parceiros na consecução desse projeto.
Todas as solicitações necessárias ao acontecimento do mutirão foram prontamente atendidas, desde a própria comunicação aos mutuários, né, desse ciclo de mutirões. Eles providenciaram transporte em ônibus em horários escalonados, fornecimento de água e de lanche para o conforto dessa população que comparecia ao fórum, né, a sua maioria pessoas idosas, muitos com dificuldade de locomoção. A equipe do jurídico da Casta se desdobrou para não perder nenhum acordo, fizeram análises técnicas durante o próprio curso do mutirão, então as pendências que existiam foram todas saneadas. E, na realidade, doutor Afonso comentou comigo há poucos minutos atrás que todos que compareceram aceitaram. Então, assim, a gente teve 100% de acordo em relação à adesão do mutuário. Os poucos processos que restaram, eles restaram por questões internas, questões processuais, às vezes uma situação de um falecimento sem um esclarecimento de qual era o corpo de herdeiros, às vezes uma questão documental mínima e que a gente ainda vai tentar colocar no próximo mutirão para que todos sejam contemplados com essa oportunidade que é conciliar em ações que já tramitam há cerca de 15 anos e que não têm um horizonte de finalização, até por causa do sobrestamento que está ainda em curso, né? Esse mutirão, ele representa, na verdade, um marco aqui, pelo menos na seção judiciária da Bahia, na utilização das técnicas de cooperação judiciária, que é um instrumento inovador previsto, né, no artigo 69, parágrafo 2º do CPC e na resolução 350 do Conselho Nacional de Justiça, e que permitem que, por ato de cooperação, os juízes possam definir o juízo competente para decidir questões comuns, questões interligadas, dar uma flexibilidade maior, uma eficiência maior para que a gente possa entregar à sociedade uma prestação jurisdicional mais célere e mais acessível.